Ok, antes de nós continuarmos aqui implementando o gerador, nós temos que definir os templates primeiro, né? Nós fizemos uma pequena análise inicial, né, nesse conjunto de vídeos aqui agora em relação aos modelos. Nós vimos que o modelo banco ele é bem simples, não tem muito o que fazer, foi ele que nós geramos a princípio com o nosso gerador. Daí nós vimos que o modelo do banco agência ele já tem um objeto, então nós podemos ter um objeto ou uma lista de objetos, depois no caso da pessoa, nós temos tanto aqui abaixo dos fields, uma lista de fields de objetos e lista de objetos, podemos ter ou não construtor e destrutor, podemos ter ou não uma lista de properties de objetos ou de lista de objetos, né? E aí nós podemos ter ou não construtor ou destrutor aqui, ó, no implementation, tá? Então, pessoa é um bom template para nós nos basearmos, né? Podemos ter ou não também uma lista de uses novas aqui em cima, tá? Vamos nos concentrar nesse pessoa então e com base nele vamos alterar o nosso template de modelo, tá? Aqui no nosso código eu coloquei uma pasta template com os nossos 3 templates, tá? Mas eu coloquei aqui só para mostrar para você como é que eu vou alterar o modelo, tá? Essa pasta template ela não vai existir dentro do projeto, porque o meu template de fato ele vai estar guardado aqui dentro, ó, dentro de gerador código, templates, daí eu vou ter aqui os templates do Delphi, tá? Mas eu copiei esses templates para cá primeiramente para você ver eu alterando aqui dentro, tá? Então o meu Delphi Model, esse template do model do Delphi, né, ele está da forma como eu deixei anteriormente para gerar apenas o modelo do banco, né? Então, nós vamos começar a alterar esse cara aqui agora, tá? A primeira coisa que eu vou colocar aqui em cima é um aviso sobre a licença desse código, tá? Então nós vamos colocar a licença MIT aqui em cima. Pronto. Então está aqui o texto da licença, ele começa com o título da aplicação, TRP Phoenix. Veja que ele está com um comentário, esse comentário aqui é o comentário do Delphi, começa com uma chave, tá? Podia começar também com um parêntese, mas deixa aí com a chave. Daí eu coloco, olha, model relacionado à tabela, daí a marcaçãozinha mustache aqui, ó, table, tá? Uma coisa muito legal do mustache, né, é que, embora você esteja vendo esse treinamento sendo feito com o Node, o gerador de código sendo feito com o Node, você pode adaptar tudo isso aqui para a sua linguagem preferida, para o Delphi, para o PHP, para o Java, para o C Sharp. Você pode fazer o gerador na sua linguagem, tá? Porque o Mustache, né, ele está disponível para todas essas linguagens que nós estamos utilizando aqui no nosso treinamento, tá bom? Então tá, aí vem aqui o texto da licença MIT, né, tem o copyright, você coloca ali em cima, esse é o texto padrão da licença, pode pegar na Wikipedia, por exemplo. Aqui embaixo nós temos o e-mail do autor, colocamos o e-mail da T2T, e aqui o autor individual, o meu nome e o meu endereço de e-mail. E aqui a versão desse código eu coloquei como 1.0.0, tá? Daí sim eu começo a minha Unity aqui agora. Unity Class, né? Então nós definimos essa class no nosso modelo, como nós fizemos anteriormente, né? E ele vai aparecer aí o nome da classe. Daí vem interface e vem uses. Detalhe, a uses aqui agora, olha, na pessoa, ela pode ter um conjunto de uses que nós não estamos esperando, tá? Então aqui nós temos apenas esse carinha, o Commons e o Model Base. E aqui agora eu tenho, além do Commons e do Model Base, tenho Collections, tenho Sysútios e tenho as units das classes agregadas. O que eu vou fazer então? Eu vou esperar um conjunto de uses aqui, ó, tá? Eu deixo isso aqui no final, porque tem um ponto e vírgula para finalizar, tá? E tantas quantas outras units eu preciso colocar na minha uses, eu mando para esse array aqui, ó, tá bom? E ele vai ser substituído aqui em cima. Daí, voltando aqui, eu tenho os fields, né? Tenho aqui primeiro a classe herdando de model base, então aqui eu também tenho a classe herdando de model base. Essa anotação aqui, ela não se altera. Daí eu tenho aqui o conjunto de fields, é o que eu estou esperando, conjunto de fields. Mas agora eu posso ter um conjunto de fields do tipo objeto e posso ter um conjunto de fields do tipo lista. Então eu tenho que esperar esses dois arrays logo aqui abaixo, ó. Aqui está, tá?
Então, eu vou ter aqui um conjunto, né, esperando objetos, fields do tipo objeto, e aqui um outro conjunto esperando fields do tipo lista, tá? De acordo com o que nós temos aqui, ó, fields do tipo objeto, fields do tipo lista. Muito bem. Daí, continuando, nós temos a assinatura desses métodos. Eles são fixos, né? Então eles já estão fixos aqui no template. Logo depois nós temos algumas propriedades, mas antes dessas propriedades nós poderemos ou não ter a abertura do construtor e do destrutor. Então vou fazer o seguinte, aqui ó, antes das propriedades, eu vou colocar construtor, destrutor, interface. Por que interface? Porque eu estou na seção interface aqui ainda, tá? Mas lá embaixo eu tenho a seção implementation, tá? A unit to def ela é separada dessa forma, né? Ela tem uma seção interface, onde eu coloco as uses, esses tipos aqui em cima, e logo depois eu tenho a seção implementation, onde eu coloco a implementação dos meus métodos, tá? Então eu vou ter aqui a abertura do construtor e do destrutor na seção interface, então eu vou chamar dessa forma aqui, ó, tá? Const dest interface, tá bom? Aqueles caras, eles vão substituir isso daqui, tá? Dependendo da classe que eu estiver gerando, isso aqui vai estar em branco ou vai ter essa assinatura aqui, o create do construtor e o destroy do destrutor. Daí abaixo dele vem as minhas propriedades, né? E aqui no meu template eu já tenho essas propriedades, tá? Cada propriedade aqui é referente a um field aqui em cima. Esse conjunto de fields é referente a esse conjunto de properties, tá? Mas agora eu tenho um conjunto de fields para objeto e tenho um conjunto de fields para lista. Então, da mesma forma, eu preciso ter um conjunto de propriedades para os objetos, que eu vou chamar de properties obj, e preciso de um conjunto de propriedades para minhas listas, que eu vou chamar de properties list, tá? Eles vão ser substituídos por esses carinhas aqui, ó. No caso dessa classe pessoa, né, esse properties obj teria esses dois caras aqui, ó, que é um objeto para pessoa física e um para pessoa jurídica, e o properties list estaria preenchido por esses outros três, né? Veja a diferença, que esse é um objeto, ó, esses são objetos e esses são listas, tá? Então esse properties list estaria preenchido por esses três aqui. A lista pessoa contato, a lista pessoa telefone e a lista pessoa endereço, juntamente com as suas linhas das anotações, tá? Esse carinha aqui, ó, seria substituído por tudo isso aqui. Tá bom? E vai ser legal que a gente vai ver isso daí funcionando, né? Ok, terminei a parte ali da interface, cheguei na implementation. Na implementation aqui, eu tenho uma tclass, que é só esse comentário aqui. Daí eu já começo com validar inserção, validar alteração e validar exclusão, né? São esses métodos, validar inserção, validar alteração e validar exclusão. Eu preciso colocar aqui o construtor, a implementação do construtor e a implementação do destrutor, tá? Então eu preciso de uma lista para esse e uma lista para esse aqui. Veja que ele está abaixo desse comentário da classe e acima dos demais métodos que eu quero implementar, os métodos de validação, né? Então aqui, ó, abaixo dessa classe, eu vou colocar as minhas duas listas. Um eu vou chamar de const implementation, porque está aqui na seção de implementation, e é o construtor, tá? Então aqui dentro, esse cara aqui vai ser substituído por esse construtor aqui, ó. Caso a classe precise de um construtor, né? A classe banco, por exemplo, não tem construtor, ele vai ser substituído, esse carinha aqui vai ser substituído por nada, por vazio, né? Já a classe banco agência vai ser substituída por esse construtor com a implementação de banco. E a classe pessoa vai ser substituída por esse construtor com a implementação dos objetos e das listas, tá? Da mesma forma, eu preciso de um destrutor, dest implementation, um destrutor na seção de implementation aqui, ó, tá? Daí você sabe que lá na nossa classe de modelo, né, cada um desses caras que nós colocamos aqui vão virar arrays. Então eu vou ter lá um array para uses, vou ter um array para fields obj, um array para fields list, vou ter
um array para construtor e destrutor na interface, um outro array para o construtor implementation e um outro array para o destrutor implementation, tá? E aí eu vou preenchendo esses meus arrays e depois que eu carregar o meu modelo, ele vai conseguir gerar o código de acordo com o esperado. Com essas alterações realizadas, eu já consigo agora partir para o model do Delphi. Nós já temos o início desse model, nós já criamos o model, mas ele não está gerando esses outros carinhas aqui. Ele se encontra aqui, ó, Delphi Model, né? Agora eu consigo trabalhar dentro dele, né, alterar esse modelo para que ele gere também aquelas demais informações que eu preciso, tá? Eu posso até gerar agora, executar o servidor, né, e ver se ele já está gerando o modelo, pelo menos o modelo anterior, mesmo que eu tenha mudado o meu template, né? Vamos fazer esse teste já já quando nós começarmos a implementar ou continuarmos a implementação aqui do Delphi Model, tá?